Meus pontos de vista sobre o papel da sexualidade na etiologia das neuroses, 1906. Acredito que a melhor maneira de avaliar minha teoria sobre a importância da etiológica do fator sexual nas neuroses é acompanhando sua evolução. Não pretendo absolutamente negar que ela passou por uma evolução e se transformou no curso desta. Meus colegas profissionais podem ver nessa admissão a garantia de que essa teoria não é outra coisa do que a sedimentação de uma experiência contínua e aprofundada. O que se origina da especulação, ao contrário, pode facilmente emergir de uma vez, completo e permanecer inalterável. Originalmente, essa teoria dizia respeito apenas aos quadros patológicos reunidos sob a designação de neurastenia, entre os quais me chamaram a atenção dois, que ocasionalmente aparecem como tipos puros e que caracterizei como neurastenia propriamente dita e de neurose de angústia. Sempre se soube que fatores sexuais podem ter um papel na causação dessas formas de doença, mas não se achava que eles atuam regularmente, nem se pensava em lhes conceder a primazia diante de outras influências etiológicas. Inicialmente, me surpreendeu a frequência de distúrbios graves na vida sexual dos neuróticos. Quanto mais eu me punha a procurar tais distúrbios, não esquecendo que todas as pessoas escondem a verdade em questões sexuais, e quanto mais a habilidade adquiria em prosseguir na demanda, apesar da negação inicial dos pacientes, mais constantemente surgiam tais fatores patogênicos oriundos da vida sexual, até que me pareceu faltar pouco para que fossem universais. Mas desde logo foi preciso levar em conta que irregularidades sexuais sucedem com igual frequência por pressão das condições sociais e permaneceu a dúvida quanto ao grau de desvio da função sexual normal que podia ser considerado patogênico. Por isso, dei menos valor à evidência regular de transtornos sexuais do que a outra descoberta que me pareceu mais clara. Verificou-se que a forma tomada pela doença, neurastenia ou neurose de angústia, mostrava relação constante com a natureza do distúrbio sexual. Nos casos típicos de neurastenia, encontrava-se a masturbação regular ou a poluição frequente. Na neurose de angústia, havia fatores como o coito interrompido, a excitação frustrada e outros em que o elemento comum parecia ser a descarga insuficiente da libido produzida. Somente após essa descoberta, fácil de se fazer e que pode ser confirmada à vontade, é que tive a coragem de reivindicar para as influências sexuais uma posição privilegiada na etiologia das neuroses. Além disso, nas frequentes formas mistas de neurastenia e neurose de angústia, também se podia assinalar uma mistura das etiologias que eu havia suposto para as duas formas distintas, e essa divisão no modo de manifestação da neurose parecia se harmonizar bem com o caráter polar, masculino e feminino, da sexualidade. Ao mesmo tempo que atribuía à sexualidade essa importância na gênese das neuroses simples, eu sustentava em relação às psiconeuroses, histeria e ideias obsessivas, uma teoria puramente psicológica, em que o fator sexual não contava mais do que outras fontes emocionais. Juntamente com Joseph Breuer, e prosseguindo observações que ele havia feito numa paciente histérica 10 anos antes, estudei o mecanismo da gênese de sintomas histéricos mediante o despertar de lembranças em estado hipnótico, e chegamos a conclusões que permitiam fazer uma ponte entre histeria traumática de Charcot e aquela comum não traumática. Formamos a concepção de que os sintomas histéricos são feitos duradouros de traumas psíquicos em que a grandeza de afeto que lhes corresponde foi impedida da elaboração consciente e, por isso, trilhou o caminho anormal da inervação somática. As expressões afeto estrangulado, conversão e aberração resumem o que é característico dessa concepção. Porém, dadas as relações entre as psiconeuroses e as neuroses simples, tão estreitas que o diagnóstico diferencial nem sempre é fácil para o profissional inexperiente, tinha de acontecer que o conhecimento adquirido num âmbito se estendesse também ao outro. Além disso, e sem levar em conta essa influência, o aprofundamento no mecanismo psíquico dos sintomas histéricos levou ao mesmo resultado. Quando, no procedimento catártico que Breuer e eu introduzimos, investigava-se cada vez mais os traumas psíquicos que derivavam os sintomas histéricos. Chegava-se finalmente a vivências que pertenciam à infância do paciente e diziam respeito à sua vida sexual, e isso também nos casos em que a irrupção da doença fora ocasionada por uma emoção banal, de natureza não sexual. Sem considerar esses traumas sexuais da infância, não se podia elucidar os sintomas, compreender como foram determinados, nem impedir sua recorrência.
Desse modo, a importância incomparável das vivências sexuais na etiologia das psiconeuroses pareceu estabelecida indubitavelmente, e esse fato permaneceu até hoje como um dos pilares da teoria. Se formularmos essa teoria dizendo que a causa da neurose histérica, que dura toda a vida, está nas vivências sexuais da primeira infância, em geral insignificantes, ela certamente parecerá estranha. Mas, se considerarmos o desenvolvimento histórico da teoria e localizarmos seu conteúdo principal na tese de que a histeria é expressão de um comportamento particular da função sexual do indivíduo, e esse comportamento já é, de forma decisiva, determinado pelas primeiras influências e vivências que atuam na infância, abandonaremos um paradoxo, mas conquistaremos um motivo para dar atenção aos efeitos posteriores das impressões infantis, extremamente significativos, até agora bastante negligenciados. Deixo para abordar mais tarde, de modo mais cuidadoso, a questão de se é lícito encontrarmos nas vivências sexuais infantis a etiologia da histeria e da neurose obsessiva, e retorno à configuração que a teoria assumiu em algumas pequenas publicações preliminares de 1895 e 1896. Naquele momento, a ênfase dada aos fatores etiológicos supostos permitiu contrapor as neuroses comuns, enquanto doenças com etiologia atual, as psiconeuroses, cuja etiologia devia ser buscada sobretudo nas vivências sexuais de outrora. A teoria culminava nesta tese: na vida sexual normal é impossível a neurose. Embora ainda hoje eu não veja como erradas tais afirmações, não é de admirar que em 10 anos de continuado esforço em compreender esses fenômenos, eu tenha ultrapassado em boa medida a minha posição de então, e agora me acredite capaz de corrigir, mediante uma experiência aprofundada, as deficiências, os deslocamentos e mal-entendidos de que sofria então a teoria. O material ainda escasso daquele tempo me trouxe um número desproporcionalmente grande de casos em que a sedução sexual por parte de um adulto ou de outras crianças maiores tinha relevante papel na infância do indivíduo. Superestimei a frequência desses acontecimentos, inquestionáveis, de resto, pois também não estava em condições naquela época de distinguir seguramente entre as enganosas recordações infantis dos histéricos e os traços dos eventos reais, e desde então aprendi a explicar muitas fantasias de sedução como tentativas de se defender da recordação da própria atividade sexual, masturbação infantil. Com esse esclarecimento, descartou-se a ênfase no elemento traumático das vivências sexuais infantis e restou a compreensão de que a atividade sexual infantil, espontânea ou provocada, prescreve a direção que será tomada pela vida sexual após o amadurecimento. A mesma explicação que corrigia o mais significativo de meus erros iniciais também mudaria necessariamente a concepção do mecanismo dos sintomas histéricos. Estes já não se apresentavam como derivados diretos das lembranças reprimidas de vivências sexuais da infância. Entre os sintomas e as impressões infantis se intercalavam as fantasias do paciente, lembranças imaginárias, em geral produzidas na puberdade, que se formavam a partir e em cima das recordações infantis, por um lado, e se transformavam diretamente nos sintomas, por outro lado. Apenas com a introdução desses elementos nas fantasias histéricas, tornou-se clara a trama da neurose e sua relação com a vida do paciente. Também se verificou uma surpreendente analogia entre essas fantasias inconscientes dos histéricos e as invenções que na paranoia se tornam conscientes sobre a forma de delírios. Após essa correção, os traumas sexuais infantis foram como que substituídos pelo infantilismo da sexualidade. Não estava longe uma segunda mudança na teoria original. Junto com a suposta frequência da sedução infantil, descartou-se também a ênfase excessiva nas influências acidentais sobre a sexualidade, às quais eu quis atribuir o papel principal na causação da enfermidade, sem negar os fatores constitucionais e hereditários. Esperei inclusive resolver o problema da escolha da neurose, a decisão sobre que forma de psiconeurose acometeria o doente, mediante as particularidades das vivências sexuais infantis, e acreditei, então, embora com reservas, que o comportamento passivo nessas cenas resultasse na predisposição específica para a histeria e o ativo naquela para a neurose obsessiva. Depois tive de abandonar totalmente essa concepção,
embora alguns fatos exigissem que se mantivesse, de alguma forma, o suspeitado nexo entre a passividade e histeria, atividade e neurose obsessiva. Com o recuo das influências acidentais ligadas às vivências, os fatores constitucionais e hereditários readquiriram a predominância, mas, diferente da opinião que vigorava de resto, para mim a constituição sexual tomava o lugar da predisposição neuropática geral. Em meus 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, publicados recentemente, em 1905, procurei descrever as variadas formas assumidas por essa constituição sexual, assim como a natureza composta do instinto sexual e sua procedência de diferentes fontes no organismo. Ainda como consequência da modificada concepção dos traumas sexuais infantis, a teoria continuou a se desenvolver numa direção que já fora indicada em minhas publicações dos anos 1894 e 96. Já então, ainda antes da sexualidade receber o lugar devido na etiologia, eu havia sustentado como pré-condição para o efeito patogênico de uma vivência que esta deveria ser intolerável para o eu e provocar tentativas de defesa. A essa defesa eu atribuíra a cisão psíquica, ou, como se dizia então, a cisão na consciência, da histeria. Se a defesa era bem sucedida, a vivência intolerável e suas consequências afetivas eram expulsas da consciência e da lembrança do eu. Em determinadas condições, porém, o que for expulso desenvolvia sua atividade como algo então inconsciente e retornava à consciência por meio dos sintomas e dos afetos a estes ligados, de modo que a doença correspondia a um fracasso da defesa. Essa concepção tinha o mérito de penetrar no jogo das forças psíquicas e, assim, aproximar os processos mentais da histeria daqueles normais, em vez de caracterizar a neurose como um distúrbio enigmático e não suscetível de maior análise. Depois que novas indagações sobre pessoas que haviam permanecido normais deram o inesperado resultado de que a história sexual de sua infância não se distinguia essencialmente daquela dos neuróticos, de que, sobretudo, o papel da sedução era o mesmo, as influências acidentais recuaram mais ainda em relação à da repressão, como comecei a dizer, no lugar de defesa. O que interessava, portanto, não era o que um indivíduo havia experimentado de situações sexuais na infância, mas principalmente a sua reação diante dessas vivências, se havia respondido a tais impressões com a repressão ou não. Nas práticas sexuais infantis, espontâneas, foi possível mostrar que, com frequência, no curso do desenvolvimento, elas foram interrompidas por um ato de repressão. Assim, o indivíduo neurótico, sexualmente maduro, trazia consigo da infância, por via de regra, um quê de repressão sexual que se manifestava por ocasião das exigências da vida real, e as psicanálises de histéricos mostravam que eles adoeciam como resultado do conflito entre a libido e a repressão sexual, e que seus sintomas tinham o valor de compromissos entre as duas correntes psíquicas. Sem uma discussão detalhada de minhas ideias sobre a repressão, eu não poderia elucidar mais essa parte da teoria, mas aqui deve bastar que eu remeta aos meus 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, em 1905, onde procurarei lançar alguma luz, ainda que tênue, sobre os processos somáticos em que se deve buscar a essência da sexualidade. Ali mostrei que a disposição constitucional sexual das crianças é muito mais variada do que se podia esperar, que ela merece ser chamada de polimorficamente perversa e que dela provém, mediante a repressão de determinados componentes, a assim chamada conduta normal da função sexual. Assinalando as características infantis da sexualidade, podia estabelecer uma conexão simples entre saúde, perversão e neurose. A norma resultava da repressão de determinados instintos parciais e componente da disposição infantil e da subordinação dos demais à primazia das zonas genitais a serviço da função procriadora. As perversões correspondiam a distúrbios nessa síntese pelo desenvolvimento forte, como que compulsivo, de alguns desses instintos parciais, e a neurose estava relacionada a uma repressão excessiva das tendências libidinais. Como quase todos os instintos perversos da constituição infantil podem ser evidenciados como forças formadoras da neurose, mas nelas se encontram no estado de repressão, pude designar a neurose como negativo da perversão.
Devo ressaltar que, apesar de todas as mudanças, minhas concepções sobre a etiologia das psiconeuroses nunca rejeitaram ou abandonaram dois pontos de vista: a relevância da sexualidade e do infantilismo. De resto, influências acidentais foram substituídas por fatores constitucionais e a defesa, entendida de modo puramente psicológico, pela repressão sexual orgânica. Se alguém perguntar onde se acha uma prova concludente da alegada importância etiológica dos fatores sexuais nas psiconeuroses, dado que se vê tais doenças irromperem após emoções banais e até por razões somáticas, e foi preciso abandonar uma etiologia específica na forma de vivências infantis particulares, responderei que a pesquisa psicanalítica dos neuróticos é a fonte de onde vem essa controvertida convicção. Quando se emprega esse insubstituível método de investigação, descobre-se que os sintomas representam a atividade sexual dos pacientes, total ou parcial, oriunda das fontes de instintos parciais normais ou perversos da sexualidade. Não apenas uma boa parte da sintomatologia histérica provém diretamente de manifestações da excitação sexual. Não apenas uma série de zonas erógenas assume o significado de genitais na neurose, por intensificação de características infantis, mas, inclusive, os mais complicados sintomas se revelam como representações convertidas de fantasias que têm por conteúdo uma situação sexual. Quem sabe interpretar a linguagem da histeria pode perceber que a neurose diz respeito somente à sexualidade reprimida do paciente, mas a função sexual deve ser entendida em sua correta extensão, circunscrita pela predisposição infantil. Quando uma emoção trivial tem de ser incluída entre as causas de uma doença, a análise costuma demonstrar que o infalível componente sexual da vivência traumática exerceu a ação patogênica. Passamos inadvertidamente da questão das causas da psiconeurose ao problema de sua natureza. Querendo se levar em conta o que aprendemos com a psicanálise, pode-se dizer apenas que a essência dessas enfermidades se acha em distúrbios dos processos sexuais, aqueles processos do organismo que determinam a formação e a utilização da libido sexual. Em última instância, dificilmente podemos deixar de imaginá-los como processos químicos, de modo que seria lícito ver nas chamadas neuroses atuais os efeitos somáticos dos distúrbios do metabolismo sexual e nas psiconeuroses os efeitos psíquicos desses mesmos distúrbios. A semelhança das neuroses com os fenômenos de intoxicação e de abstinência após o uso de certos alcaloides e com as doenças de Basedow e Edson aparece facilmente na clínica e, assim como não se pode mais descrever essas duas últimas enfermidades como nervosas, também as verdadeiras neuroses, apesar do seu nome, talvez tenham de ser excluídas dessa categoria em breve. Assim, pertence à etiologia das neuroses tudo o que pode agir de forma prejudicial sobre os processos que servem à função sexual. Em primeiro lugar, as patologias que afetam a própria função sexual, na medida em que sejam vistas como tais pela constituição sexual, que varia com a cultura e a educação. Em segundo lugar, estão todas as demais patologias e traumas que, sendo nocivas ao organismo em geral, secundariamente podem prejudicar os processos sexuais deste. Não esqueçamos, porém, que nas neuroses o problema da etiologia é tão complicado, pelo menos, quanto em outras enfermidades. Uma só influência patogênica quase nunca basta. Geralmente são necessários múltiplos fatores etiológicos que favorecem uns aos outros e que, portanto, não devem ser contrapostos. Também, por isso, o estado de doença neurótica não se diferencia nitidamente daquele da sanidade. O adoecimento é resultado de uma soma e a medida de precondições etiológicas pode ser completada a partir de qualquer direção. Buscar a etiologia das neuroses exclusivamente na hereditariedade ou na constituição seria tão unilateral quanto querer elevar a condição de único fator etiológico às influências acidentais que a sexualidade experimenta na vida, quando se chega ao esclarecimento de que a essência dessas enfermidades consiste apenas num distúrbio dos processos sexuais do organismo. Viena, junho de 1905.